E dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a vice-governador de Mato Grosso, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o candidato da chapa de Pedro Taques, do PSDB, o produtor rural Rui Prado. A entrevista terá duração de 10 minutos. A ordem de participação dos candidatos foi definida em sorteio com a presença dos respectivos assessores. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Lúcio. Candidato, por que ser vice-governador? O que é que o senhor poderá fazer se, por acaso, Pedro Taques for reeleito? Primeiro, Lúcio, eu gostaria de falar um pouquinho da minha vida. Eu sou produtor rural de profissão, sou médico veterinário de formação, sou casado, tenho 3 filhos cuiabanos, dois homens e uma mulher. Tenho 3 netos também, 2 netos e uma neta cuiabanos também. Eu vim aqui para Mato Grosso, nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na época era Mato Grosso, portanto eu me considero mato-grossense. Vim para cá para desenvolver um projeto na agropecuária. Tive a oportunidade nesse período de representar produtores rurais. Fui fundador e presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis por 2 mandatos. Fui fundador e presidente da ProSoja Mato Grosso, fui refundador e presidente da ProSoja Brasil, fui presidente do sistema Famato Senar e também fui membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, aquele conselhão que o Lula criou lá no seu governo, mas eu fui na época da Dilma. Isso me proporcionou e me fez com que eu conhecesse todos os municípios do estado de Mato Grosso, fez com que eu conhecesse as demandas do nosso estado e agora no momento eleitoral, eu pertencendo ao PSDB, os meus apoiadores da minha classe, da minha categoria, os produtores rurais, entenderam que era melhor fazer essa composição com o governador Pedro Taques, o qual eu me orgulho de estar nessa composição. Eu estava com uma candidatura pronta para deputado federal. O senhor era candidato, pré-candidato a deputado federal. Aí a decisão para ser candidato a vice-governador teria sido em função também das dificuldades do governador montar a chapa dele? Não, a decisão... Porque isso se comentou bastante. A decisão, houve esse comentário, mas a decisão de Rui Prado compor a chapa de Pedro Taques foi uma decisão dos apoiadores de Rui Prado, produtores rurais desta categoria do agronegócio, e também dos apoiadores políticos, principalmente do PSDB e da coligação. Nós entendemos naquele momento que seria uma boa composição, e é uma boa composição, ter Pedro Taques candidato a governador e Rui Prado candidato a vice-governador. Candidato, na campanha de 2014, o setor do agronegócio apoiou de maneira maciça o governador Pedro Taques. Agora, nesta eleição, Adilton Sacchetti, candidato ao Senado, está na chapa de Wellington Fagundes. Aí, lá na chapa de Mauro Mendes, do Democratas, tem Otaviano Pivetta de vice e tem Carlos Fávaro, candidato ao Senado. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, já declarou apoio a Mauro Mendes. O que é que aconteceu para que a maioria aí dos representantes, dos figurões, se afastassem do governador? O que é que houve? Na verdade, Lúcio, o agronegócio hoje em Mato Grosso é muito grande. É grande no Brasil, é grande em Mato Grosso. Não tem como mais, e eu venho lá da época do senador Jonas Pinheiro, do deputado federal Jonas Pinheiro, onde o agronegócio aqui no estado era menor, tinha menos gente. Então, era menos provável que ocupassem várias posições. Hoje, existem representantes do agronegócio em praticamente todos os partidos políticos do Brasil. Portanto, é perfeitamente natural existirem representantes ou pessoas que representaram o agronegócio em várias chapas. Agora, no meu perfil, Lúcio, um perfil de representação da qual eu tenho orgulho de ter feito parte, presidente do Sindicato Rural, presidente de associação como a ProSoja, Brasil e Mato Grosso, presidente do sistema Famato Senar, que envolve também o IMEA, envolve o AgriHub, é um representante, eu me considero um representante legítimo desse setor, porque exerci essa função em vários momentos da minha vida. Agora, o afastamento dessas lideranças teria sido por alguma insatisfação, na opinião do senhor? Que conhece bem o setor? Insatisfação política, com certeza. Não houve alinhamento político entre PSDB e, por exemplo, o PSD de Carlos Fávaro. Por exemplo,
o PRB, acredito, do Adilton Sacchetti, não houve um alinhamento político, mas a composição da minha presença nessa chapa é com apoio da grande maioria desse setor que eu represento e tenho orgulho de representar. Por falar em satisfação ou insatisfação, o senhor citou agora há pouco que foi aí um dos fundadores da AproSoja, a poderosíssima associação dos produtores de soja e de milho aqui de Mato Grosso. E o senhor falou em insatisfação política. Agora, a AproSoja, ela entrou aí com uma medida judicial contra o governo, exigindo devolução de 400 milhões de reais do FETAB, porque esse dinheiro não teria sido aplicado. Aí a insatisfação já não é mais política. As decisões que a AproSoja está tomando nesse momento, Lúcio, eu não faço parte dessas decisões. Hoje existe uma diretoria, eu virei a página quando eu deixei de ser presidente da AproSoja. Então, naquele momento, a AproSoja entendia que o FETAB não era um bom negócio. Então, entraram com esta ação na qual eu não participei, as associações são legítimas representantes dos seus produtores. Mas o senhor acha que essa ação judicial ela é equivocada? Por parte da AproSoja? Ela é equivocada por algumas razões. Por exemplo, o FETAB 2, ele termina este ano. Agora, em 2018, pela lei, legalmente, termina o FETAB 2. E o governador Pedro Taques, já inclusive em reuniões com a FAMATO, com representantes de classe aí, ele já anunciou que não vai reeditar o FETAB 2. Agora, anunciado aos produtores rurais. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o efeito, o resumo da história é que aconteceu de forma agora espontânea na forma da lei, o encerramento do FETAB 2. A principal reclamação deles nessa ação judicial de que houve um desvio na aplicação desses 400 milhões. Acontece que esses recursos que foram aplicados em estrada, não importando se foi de FETAB 2, FETAB 1 ou outros recursos, houve mais aplicação de recursos em estradas do que em recursos arrecadados pelo FETAB 2. Mas eu não estou aqui, Lúcio, para falar de FETAB. Eu estou aqui e quero dizer a você que eu acredito no futuro do estado de Mato Grosso. Eu acredito que Mato Grosso tem muito potencial, tem uma enorme oportunidade para nós mato-grossenses aqui. E uma das oportunidades, ela passa pela construção de novas estradas. Mato Grosso precisa de construir novas estradas. Qual o compromisso que se pode assumir hoje? Levar as pessoas a ir e vir e fazer as suas idas e vindas nas cidades. Qual, no aspecto da logística, o mais importante compromisso que se pode assumir com o setor produtivo hoje, qual seria? Conversei com o governador Pedro Taques já nesse assunto. O governador Pedro Taques fez 2.600 quilômetros de estradas, falta fazer mais 8.000 quilômetros de estradas e o compromisso que o Pedro Taques está fazendo e que eu quero auxiliar a cumprir esse compromisso é de fazer pelo menos o mesmo tanto ou mais até do que já foi feito nesse primeiro governo com relação a estradas. Agora fala-se muito em crise. E aí, tem como se fazer isso que o senhor está dizendo? Claro que tem, claro que tem. Você veja bem. Porque os adversários de Pedro Taques dizem que ele quebrou as finanças do Estado. Veja bem, Pedro Taques pegou um governo, um Estado com um rombo de mais de R$1 bilhão. É considerável esse número, Lúcio, em qualquer situação, um rombo desse tamanho. Mesmo assim, houve avanços na educação, houve avanços na segurança, até mesmo na saúde, houve avanço e nas estradas que eu acabei de falar. Você imagina uma dívida de R$1 bilhão e mesmo assim ainda conseguir fazer 2.600 quilômetros de estradas. Agora, neste próximo governo, que é o qual eu estarei participando, espero que seja assim com o voto do cidadão mato-grossense e com a vontade de Deus, nesse segundo governo agora, a dívida já é menor, já tem mais condições de trabalhar fazendo mais investimentos, até porque também as parcelas, por exemplo, do VLT, as parcelas que estão sendo pagas, elas vão se encerrar em 2020, então o governo de Mato Grosso vai ter condições de fazer investimentos em estradas, sim, eu não tenho dúvida nenhuma. Apesar de toda a dificuldade, fez 2.600, com menos dificuldade vai fazer muito mais. E qual a mensagem hoje que o senhor passaria ao eleitor de Mato Grosso? Fala-se muito em crise, as críticas contra a administração atual são muito grandes. Qual a mensagem para convencer o eleitor a votar na chapa Pedro Taques, Rui Prado?
É muito simples. Apesar das dificuldades, Pedro Taques conseguiu fazer um governo onde houve avanços. Avanços na educação, avanços na saúde e avanços em segurança e em logística com relação à estrada. E agora com a casa arrumada, com o governo muito mais preparado, as condições para fazer mais ainda estarão muito melhores colocadas. E eu quero ser um vice-governador que vai ajudar a governar, um vice-governador que vai fazer o trabalho que precisa ser feito com a população, o trabalho que precisa ser feito na interlocução com as lideranças, para a gente conseguir ter os avanços aqui em Mato Grosso. Então não tem dúvida nenhuma, Pedro Taques, número 45, é o voto que eu estou pedindo a você, eleitor, para nós continuarmos a transformação desse Estado. Candidato, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Ok, eu que agradeço a oportunidade e peço o voto mais uma vez a você para Pedro Taques, número 45, governador, Nilson Leitão, número 456 para senador e Geraldo Alckmin, 45 para presidente da República e toda a nossa coligação de deputados federais e estaduais.